queridos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma noite da nossa Corrente do Bem, do Lar Francisco de Assis. É uma grande alegria estarmos aqui, iniciando as palestras da semana, né? Quarta-feira, primeiro dia da nossa palestra, da nossa Corrente do Bem. Então, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão vindo a primeira vez no nosso encontro, na nossa Corrente do Bem, sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos nesse ambiente virtual do Lar Francisco de Assis. O Lar Francisco de Assis, tendo fechado as suas portas temporariamente por conta da pandemia, está aqui, de alguma forma, levando, né, essa ambiência aos lares, para que nesse momento possamos nos unirmos numa grande corrente de amor, de harmonia, de paz, vibrarmos positivamente, porque é um momento de enfrentamentos, é um momento de desafios, onde passamos por tantos estados emocionais. Vivemos numa ambiência, muitas vezes, tão conturbada. Então, a nossa proposta é que possamos ser elos de luz, a iluminar a nossa casa, a nossa família, a todos aqueles que temos em nossas intenções, que possamos, cada um de nós, sendo um elo de luz, darmos as nossas mãos, nos unirmos nessa grande corrente e vibrarmos no bem, vibrarmos no amor, protegendo os nossos arredores, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta. Porque vemos tantas desavenças, vemos tantas discussões, vemos tantas diferenças sendo vividas com sentimentos tão desarmonizadores que sentimos a necessidade de nos mantermos firmes, apesar de toda a correnteza que muitas vezes se apresenta ao contrário, entendendo que esse é um momento de grande oportunidade que estamos vivenciando. Escolhemos estar aqui, passarmos por esse momento de transformação do nosso planeta. Então, que sejamos gratos por isso, que possamos fazer a nossa parte, que possamos, apesar de qualquer estado emocional, nos lembrarmos que os nossos pensamentos, as nossas emoções são energias, e se conseguirmos mudar o curso das nossas vibrações, estaremos contribuindo de uma forma que nem sequer conseguimos alcançar para modificar a atmosfera do nosso planeta. Hoje nós vamos receber aqui com muita alegria, com um tema assim, bastante interessante, que eu acredito que vão suscitar muitas perguntas. A nossa irmã Rosália Romão, do Rio de Janeiro. Rosália, seja muito bem-vindo na nossa Corrente do Bem, muito bem-vinda. Daqui a pouco mais a gente vai pedir a você para desbloquear seu microfone, a sua câmera e nos trazer importantes reflexões. A Rosália hoje vai trazer um tema muito atual, que estamos vivenciando com muita força, né? Nas últimas semanas, por acontecimentos que pudemos presenciar. Ela vai falar hoje sobre o tema Estar Mulher Negra na Terra, como o Espiritismo pode ajudar nos debates racistas e sexistas da atualidade. Então, vamos nos preparar para receber as palavras da nossa irmã Rosália. Vamos
fazer perguntas, se assim desejarmos, trazendo esclarecimentos, e vamos aproveitar, né, essa noite de luz, de paz. Lembrando que a Corrente do Bem, ela nasceu como um trabalho interno do Lar Francisco de Assis, onde todos os trabalhadores, às 18 horas, têm o compromisso de onde estiver, parar e fazer uma oração às 18 horas. Muitos nomes chegam até a nossa corrente, pedidos de preces, por desequilíbrios físicos, mentais, emocionais, espirituais, e continuam chegando, principalmente nesse momento, onde presenciamos tantos adoecimentos e tantos desencarnes. Então, essa corrente também tem esse objetivo de enviar luz, enviar vibrações de amor, de serenidade para esses irmãos. Lembrando, e para quem está vindo a primeira vez, a gente pede para pegar um copo com água ou uma garrafinha com água, porque na prece final a gente pede à espiritualidade que já se encontra conosco que coloque nessas águas o remédio que necessitamos utilizar nesse momento, trazendo a nós aquilo que necessitamos. A espiritualidade visita as nossas necessidades mais íntimas e pode nos ajudar se nos abrirmos para isso, se tivermos fé, se acreditarmos, se nos abrirmos a receber. Jesus disse: se 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá ele estaria, e eu tenho certeza que ele está entre nós. Mas precisamos abrir as portas para que o nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, adentre em nossas vidas e em nossos corações. Ele nos falou que nunca nos abandonaria. Então vamos permitir sentir a sua divina presença. A nossa irmã Rosália, eu vou passar aqui, eu vou precisar ler aqui minha colinha, né? A irmã Rosália, que vai hoje nos brindar com a sua palestra, é uma expositora espírita. Ela é professora de Sociologia e História, e ela esteve à frente durante 15 anos do grupo Que Atua. Ela é evangelizadora e ela evangeliza através da arte. Ela apresenta o programa Viver e Transformar na TV Nova Luz, ao lado de Gabriel Marins. E ela apresenta o podcast Lente Espírita. Então, daqui a pouco eu vou chamar a irmã Rosália Romão para conversar conosco. Então, convido a todos nesse momento que possamos fazer a nossa prece, nos unirmos em prece. Tentando colocar uma música aqui. Então, nesse momento, de joelhos em espírito, Pai, te pedimos a sua autorização para realizarmos mais uma noite de palestras da Corrente do Bem. Que possamos, Pai, estarmos aqui receptivos a tudo aquilo que será dito pela palestrante da noite. Que as suas palavras possam tocar profundamente em nós e despertar reflexões importantes para a nossa vida, para compreendermos um pouco mais acerca de questões, às vezes, tão delicadas e tão polêmicas que vemos todos os dias diante de nós. Te pedimos, Pai, que nos visite, que possa sondar profundamente o nosso ser, os nossos corações, e que possamos ser visitados na nossa intimidade, nas nossas necessidades mais íntimas,
que possamos ter abrandado as nossas mentes e os nossos corações e nos abrirmos para receber todas as bênçãos dessa noite. Te pedimos, Pai, por cada lar aqui representado, te pedimos por cada pessoa, cada espírito encarnado ou desencarnado que temos em nossas intenções. Te pedimos por aqueles irmãos que se encontram adoecidos e nesse momento, principalmente aqueles acometidos pelo Covid-19. Te pedimos o amparo, o auxílio da espiritualidade e que cada um possa sentir dentro de si todo esse conforto, todo esse amparo. Te pedimos pelos irmãos que já partiram, vítimas de adoecimentos diversos, vítima do Covid-19, e nesse momento, onde seus familiares muitas vezes se angustiam tanto pela impossibilidade da despedida, nesse momento onde é necessário esse isolamento, que possam ser confortados, que a compreensão seja bálsamo curativo para cada irmão. Te pedimos por todos os irmãos cujos nomes se encontram na nossa corrente do bem. Te pedimos por todos aqueles que vivem em conflito. Te pedimos que as suas mentes e as suas consciências possam ser tocadas e possam enxergar com uma amplitude maior. Pai, ilumine a palestrante da noite, a Rosália, para que ela possa ser um instrumento de Francisco de Assis, da espiritualidade amiga, a nos conduzir nessa noite com as suas palavras e as suas reflexões. Que essa noite possa ser de harmonia, de paz, de amor para todos nós, de conforto aos nossos corações, muitas vezes tão angustiados, que possamos sentir a sua paz, Mestre Jesus, as suas vibrações amorosas. Que assim seja, gratidão, graças a Deus. Então, nesse momento, Rosália, por favor, desbloqueie o seu microfone, a sua câmera e seja muito bem-vinda nesse ambiente virtual do Lar Francisco de Assis. Paz e bem, gratidão. Olá. Bloqueado. Foi. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês essa noite para conversar sobre um tema que é tão caro ao meu coração, é tão caro ao coração de todos vocês que estão aqui, né? Porque se a gente veio buscar uma troca, se a gente veio buscar um aprendizado em conjunto, é porque, de fato, é uma necessidade de todos nós. Eu gostaria muito de agradecer ao Lar Francisco de Assis, né, que tem carrega o nome de um espírito que é muito querido para mim, que é Francisco de Assis, que sempre nos convida a fazer um instrumento da sua paz, né? Que nós possamos ser um instrumento da paz de Deus, que nós possamos ser um instrumento dessa sabedoria do Evangelho. Jesus, nosso irmão mais velho, ele tem um comportamento que é um comportamento especial, que é um comportamento que nós devemos seguir como exemplo, que é o comportamento meditativo. Não aquela meditação em posição de lótus, né, isolado, mas uma meditação contemplativa, uma meditação que nos convida a reflexões constantes. Assim é o tema de hoje. Estar mulher, estar negra na Terra. É um tema muito interessante porque diz que não é ser, é estar,
né? É a máxima do Espiritismo, é saber que todos nós estamos, que nós somos algo muito maior, e que essa visão prospectiva que nos trouxe Jesus é uma visão de progresso, é uma visão de igualdade, é uma visão de justiça. Essa visão que nos trouxe Jesus, ela é rediviva na doutrina espírita, através das leis morais, e as leis morais que a gente vai conversar um pouquinho essa noite, que é a lei de igualdade, a lei de liberdade e a lei de sociedade. Quando a gente fala assim da doutrina espírita e pensa no contexto, né, e pensa em Kardec, a gente relembra que Kardec teve ao seu lado médiuns mulheres, né? Muitas médiuns mulheres, olha que interessante. Ao lado de Kardec esteve Amélie Boudet, o acompanhando nessa árdua tarefa da codificação. Ao lado de Kardec, quando Kardec ele começa a perceber todo o movimento das obras da codificação, ele escreve Viagem Espírita de 1867, e lá ele encontra uma senhora muito antenada, uma senhora à frente de um dos lares espíritas científicos, e ele fica muito impressionado com a senhora de Ju, que demonstra para ele, né, que não é a máxima do atrás de um grande homem há uma grande mulher, mas ao lado de um grande homem está uma grande mulher. Essa é a grande lição que a gente vê nos bastidores da codificação. Mas ainda assim, nos bastidores da codificação, a gente entende o movimento, e é muito interessante a gente contextualizar, né? Porque, embora a gente perceba o protagonismo das mulheres durante a codificação do Espiritismo, a gente percebe algumas falas que são falas não totalmente discriminatórias, mas muitas vezes separatistas, em obras escritas por homens contemporâneos a Kardec, né? Que são obras que diminuem as mulheres, né? E que falam de raças também, de presenças de raças, de superioridade de uma raça sobre a outra. E aí eu já gostaria de deixar assim, bem encaminhado o nosso estudo, pensando que a gente precisa se basear na linguagem dos espíritos, né? Quando Kardec ele reúne perguntas do mundo inteiro e tem um trabalho que é um trabalho científico de reunir, de estudar, de comprovar a veracidade, de comparar uma resposta a outra, um trabalho de ciência, né? São 1019 perguntas no Livro dos Espíritos. E as respostas dos espíritos são respostas atemporais. Ou seja, qualquer resposta que nós pegarmos no Livro dos Espíritos, em qualquer tempo, serão respostas atuais. Né? Segundo o Espiritismo, são espíritos que são liderados pelo Espírito da Verdade, uma equipe. Então, quando a gente pega as respostas do Livro dos Espíritos, as questões elas são atemporais. A Revista Espírita são palavras de homens sobre o assunto, né? São complementações humanas. Obras póstumas são palavras de homens, né? E o nome já está dizendo, obra póstuma, né? Após o desencarne de Kardec. Então, como historiador, eu gosto muito de fazer essa colocação inicial, né? Quando eu falo sobre esses estudos, eu tento me basear, sobretudo, na doutrina dos espíritos, né? Do que os espíritos vieram trazer para nós. Os espíritos são extremamente progressistas, os espíritos são extremamente humanistas, e a gente precisa olhar para esse lado com muito cuidado, com muito carinho. A partir do Livro dos Espíritos e dessas milhares de perguntas, surge reflexões triplas, né? E é por isso que a gente chama de o tríplice aspecto da doutrina espírita. Filosoficamente, nós temos o céu e o inferno. Cientificamente, nós temos a Gênese e o Livro dos Médiuns, né? E o conteúdo moral, que a gente também chama de religioso, está o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, dentro desse contexto, que a gente entende, por exemplo, que vem do cristianismo, né? Como Jesus ele estava amparado pelo feminino, né? Maria Madalena, Marta e Maria,
as mulheres hemorroísas, a mulher samaritana, a mulher adúltera, uma série de mulheres no Evangelho, uma série de mulheres circundando o cristianismo com posições de protagonismo. Nós estamos no lar de Francisco de Assis, olha o protagonismo de Clara de Assis, né? Como é um espírito de escola num corpo feminino. E quando a gente repara todo o processo, né, de divulgação da doutrina espírita, nós temos ao lado de Kardec muitas mulheres com um protagonismo muito grande, como as já citadas aqui no início da nossa fala. Então é importante a gente observar que o convite ao protagonismo do espiritismo, o protagonismo do cristianismo, ele sempre esteve à nossa volta. Porém, existem algumas nuances, alguns buracos que hoje a gente gostaria de conversar carinhosamente com vocês. Então, eu agradeço muito essa oportunidade da gente contextualizar a doutrina espírita, essa oportunidade da gente basear a nossa fala naquilo que os espíritos nos trazem atemporalmente. Eu trouxe para vocês, vou trazer algumas autoras negras que vão me ajudar nessa conversa da gente hoje. Uma delas é a Paulina Chiziane. Ela é uma autora moçambicana e ela escreve um livro bem fininho chamado Eu, Mulher, por uma nova visão do mundo. E logo na abertura do livro, ela fala o seguinte: comparo a mulher à terra, porque lá é o centro da vida. Da mulher emana a força mágica da criação. Ela é o abrigo no período da gestação. Ela é o alimento no princípio de todas as vidas. Ela é prazer, calor, conforto de todos os seres humanos na superfície da Terra. Essa visão do feminino, essa visão do que é estar mulher, sobretudo entre os bantus no continente africano, é uma visão muito interessante, uma visão que eu tenho como muito familiar. A minha família é uma família liderada por mulheres negras com bastante protagonismo. Porém, eu só fui perceber a bolha em que eu me encontrava quando eu profissionalmente comecei a atuar em outros espaços. A minha avó, a Rosália, que também se chamava Rosália, ela era uma pessoa assim de uma sabedoria imensa, mas ela era semi-analfabeta, então ela dizia para nós que uma das maiores vitórias do ser humano era saber ler e escrever. A minha avó não compreendia a sabedoria dela na oralidade, minha avó não compreendia a sabedoria dela na ancestralidade e do quanto ela era respeitada, para além do que a gente estuda nas academias. Era uma sabedoria muito grande, uma sabedoria de reconhecer no outro o tempo inteiro a sua humanidade, a sua generosidade, o seu senso de justiça, de liberdade e de igualdade, que é inato a qualquer espírito, a qualquer filho de Deus. A dona Rosália já tinha uma visão prospectiva da vida. Ela só não tinha as nossas ferramentas, as ferramentas que o mundo ocidental diz para nós que são as mais importantes, que é a escrita. Mas antes da gente aprender a escrever, a gente aprende a falar. Antes da gente aprender a falar, a gente aprende a dançar. Então, que nós valorizemos os nossos múltiplos saberes, os saberes que a dona Rosália tinha, mas ela não compreendia como uma sabedoria, porque o mundo ocidental diz que não é uma sabedoria em sua plenitude. E é por isso que a gente tem que acionar outras autoras, como, por exemplo, a escritora Chimamanda Adichie. Ela é nigeriana, e ela tem um vídeo que é muito famoso, né, que é o perigo de uma história única, onde ela se coloca ora numa posição de subalternidade frente às colegas estadunidenses que achavam que ela era primitiva, e ora ela se coloca numa posição de superioridade quando ela entra em contato com a família do menino Fide, que trabalhava em sua casa. A Chimamanda Adichie, ela diz que quando a gente percebe que há múltiplas histórias, muitas maneiras de contar um acontecimento, é como se a gente descobrisse uma espécie de paraíso interno. Maravilhas serão abertas dentro de nós. A vovó Rosália, ela desencarnou em 1996. Eu tinha 14 anos de idade. E quando ela desencarnou, eu escrevi um texto para ela que
ela gostava muito de um filme chamado Colcha de Retalhos. Então, nós nos reuníamos na casa dela, eu, meus 14 primos, enfim, irmãos, nos reuníamos na casa da vovó Rosália para assistir filmes aos domingos à tarde. E um dos preferidos dela era a Colcha de Retalhos. Assim que a vovó Rosália desencarnou, eu escrevi um texto para ela que eu peço licença para dividir com vocês na nossa introdução ao tema. Colcha de Retalhos. Doar seu próprio ser e ser. Brilhar, nutrir e construir personalidade. Preparar o ser e não o ter. E se eu fracassar, ali estar e se colocar no meu lugar. E me colocar em meu lugar. Eu não quero te ver longe em um pedestal. Eu quero te ver ao meu lado, pois sagrado é ter você aqui comigo. Numa colcha de retalhos, te dou a minha alegria e sei que você está aqui e sempre estará. O maior agasalho é o amor, o maior alimento é a fé. Disso eu não irei esquecer. Por cada filho que nascer, por cada neto que nascer, nessa imensa colcha de retalhos. Cada encarnação nossa é uma colcha de retalhos. Cada ancestral nosso é uma linha e uma agulha dessa imensa colcha de retalhos. O racismo e o sexismo, infelizmente, ainda fazem parte das nossas colchas, mas nós podemos remendar a partir de um novo conhecimento, de uma nova técnica, de uma nova costura. Saudemos os nossos ancestrais, como a vovó Rosália, como a sua avó negra, como a sua tia-avó negra, né? Saudemos essa ancestralidade em sua imensa sabedoria e que foi tão pouco valorizada pela nossa sociedade ocidental. Hoje, as mulheres negras, elas encabeçam os índices de violência no nosso país. As mulheres negras, elas comandam 56% das famílias brasileiras. Então, 56% das famílias brasileiras são comandadas pelas mães solo. O que isso diz para a gente dentro de uma sociedade como a sociedade brasileira? Diz que a mulher negra não é digna de ser amada. Pode ser forte para você estar ouvindo isso, mas vamos pensar um pouquinho na solidão da mulher negra. Muitas mulheres negras são abandonadas por seus companheiros. Então, a solidão da mulher negra é uma realidade no nosso país. A condução solo de uma família por uma mulher negra é uma realidade no nosso país. As mulheres negras, elas encabeçam também o índice de mulheres que morrem em mesas de parto. Há um mito de que as mulheres negras têm mais resistência à dor. É mito, nunca foi comprovado isso cientificamente. As mulheres negras são as que mais morrem em mesas de parto. As mulheres negras são maioria em população carcerária no Brasil, assim como os homens. Atingimos 75,1% da população carcerária brasileira. Então a gente tem que começar a pensar, meus amigos, nessa noite, que há um racismo estrutural e estruturante no nosso país. E esse racismo, quando ele atinge a mulher negra, ele atinge frontalmente, ele atinge brutalmente, atinge duplamente, por ser mulher, por estar mulher e por estar negra nesse país. E quando a gente fala de racismo estruturante, o que é isso? Um racismo estrutural, um racismo estruturante. Nós tivemos 500 anos, né, de diáspora na África. O que é isso? É uma retirada forçada de pessoas do continente africano. Pessoas que tiveram, inclusive, retirados o seu direito à humanidade. Pessoas que foram coisificadas, né? Que foram transformadas em objetos e que fazem esse trajeto de África para o Brasil aproximadamente, segundo o historiador Laurentino Gomes, no livro Escravidão, aproximadamente 6 milhões de pessoas vieram escravizadas para o nosso continente. Isso é muito triste,
É muito triste a gente pensar que, por exemplo, no século XIX, que era o século de Kardec, quando se fala em liberdade, quando se fala em igualdade, quando se fala em fraternidade, ainda é aos moldes da Revolução Francesa, no século anterior. A liberdade é azul, ou seja, ela é limitada, mas ela é limitada por quê? Ela é limitada pelas exigências do mercado. Azul, infinidade, uma liberdade confundida com libertinagem, né? E os próprios espíritos contemporâneos a essa ideia centenária, né? Os próprios espíritos alertam a Kardec: não é possível viver uma liberdade em plenitude na Terra. Não é possível, porque a liberdade, ela demanda que você compreenda onde termina o seu direito e onde começa o direito dos outros. E nós ainda não temos espiritualmente essa maturidade para compreender. Os espíritos informam isso para Kardec. Olha que fala atualíssima. E quão pouco nós avançamos do século XIX para o século XXI. Né? A liberdade é azul. E olha que interessante, a igualdade é branca. Ou seja, século XVIII, século XIX, onde está a população negra? Né? Século XXI, onde está a população negra? Colocada numa condição de subalternidade, colocada numa condição de inferioridade, colocada numa condição de não detentora de uma igualdade, tal como pregava o ideal político liberal do século XIX. Uma igualdade jurídica, uma igualdade de direitos, uma liberdade de poder de mercado, já que os corpos negros no século XIX são corpos que podem ser vendidos, que podem ser coisificados. E quando a gente lê o Livro dos Espíritos, o que a gente olha ali? Uma palavra muito interessante, muito forte. Eles falam que é insensatez. É insensatez considerar um corpo como algo que possa ser mercadológico. Os espíritos informam para nós, no século XIX, a importância da gente olhar a humanidade do outro, né? E Kardec ainda pergunta, mas se o homem cuidar bem dos seus escravos, os espíritos vão lá, veementemente falam, não importa, né? Mal é mal em qualquer tempo. Não existe sofisma. É muito interessante como os espíritos falam uma linguagem muito direta. Não existe sofisma que cubra o mal, o grande mal que é a escravidão para a marcha do progresso. Se nós já temos a compreensão de que a vida não tem fim, que nós vivemos múltiplas existências, né? Múltiplas existências dentro de uma vida, se nós voltaremos em vários corpos, em diversas encarnações, a nossa compreensão já é uma compreensão além. Diante de um homem que sabe, aquele que compreende que a vida sempre continua, né? Que a minha vida como Rosália, como mulher negra, começou no berço e termina no túmulo, mas o espírito que me habita, esse espírito é imortal e vai voltar em outras existências. Essa informação dos espíritos para todos nós, qual é a nossa característica? E é por isso que, assim, quando vocês perguntam, né, como espírita ele deve se posicionar diante dos debates de racismo e sexismo, ele deve se posicionar de maneira temporal e atemporal. Como assim, Rosália? Temporalmente, como que eu vou me posicionar? Bom, eu, Rosália, mulher negra, eu tenho que fazer uma busca à minha ancestralidade. Porque durante muito tempo me foi negada contar uma história positiva sobre os povos africanos, sobre a minha ancestralidade. Então, quando eu retorno ao continente africano, descubro que lá existem princesas, príncipes, engenheiros, né? Que os egípcios são grandes cientistas, são grandes médicos, que a filosofia surge na África. Eu olho e encontro uma segunda história. E aí eu não corro mais o perigo que a Chimamanda Adichie nos alerta, que é o perigo de uma história única. Eu olho para o continente como um continente de riqueza, um continente de sabedoria, um continente de beleza, um continente de potencialidades, né? Então a minha função, a minha característica
característica, enquanto mulher negra, estando mulher negra na sociedade brasileira, é buscar aonde estão essas minhas riquezas ancestrais, para que os meus próximas gerações sejam imbuídas, sejam tocadas, sejam infladas de conhecimentos positivos sobre um continente 500 anos renegado a sua existência, renegada a sua humanidade. E, enquanto homens brancos, né, na sociedade brasileira, nossa potência, nossa afirmação é uma afirmação de uma luta antirracista. Então, como espírita, homem branco, deve se comportar na sociedade atual? Antirracista. Se nós sabemos que nós vamos voltar em múltiplas encarnações, que mundo nós queremos deixar para as próximas gerações? Que mundo nós queremos deixar para nós mesmos quando retornarmos? A ideia do antirracismo, do combate ao racismo, do combate ao sexismo, ela tem que estar intimamente ligada a tudo que os espíritos falam na lei de liberdade, na lei de igualdade, na lei de sociedade. Tudo que os espíritos trazem na questão 132 dos objetivos da encarnação, que são objetivos individuais e coletivos. Se a gente vive em sociedade, a gente não pode se isolar mais nos nossos mundos, nas nossas bolhas. Nós temos que buscar essa troca, nós temos que buscar esse conhecimento, né? E é por isso que a Djamila escreveu um livro que nessa semana ele é o livro mais vendido do Brasil, né, que é o Pequeno Manual Antirracista. Ela diz o seguinte, né, ela levanta novamente a máxima de Angela Davis, né, que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista para que a sociedade mude, para que as estruturas se movam. Então a Djamila, ela traz assim, algumas ideias que são bem interessantes, né? Ela fala, olha, a gente precisa conversar sobre o racismo, a gente precisa entender quais são os processos que estão acontecendo, a gente precisa conhecer autores negros, autoras negras, a gente precisa ouvir. Nós estamos assim extremamente desatentos. Nós queremos falar muito, nós queremos ganhar diálogos, mas nós muito pouco ouvimos as demandas da população que está subalternizada secularmente. Então nós precisamos, que bom que a casa abriu esse diálogo, que bom que nós estamos falando dessa temática dentro da doutrina espírita. Estar mulher negra no Brasil hoje é lutar pela equidade racial. E aí vem mais uma pergunta, né, que foi feita, o que é equidade, né? Qual a diferença entre igualdade e equidade? Olha que bacana, né? Os espíritos já falam isso em Lei de Liberdade. Eles dizem que a igualdade é um processo para todos, mas não é um processo da atualidade. Eles dizem que a igualdade ela é espiritual. Quando nós habitamos corpos, essa habitação de corpos, ela nos demanda funções. Olha que interessante. E a função é muito interessante porque algumas pessoas, por exemplo, quando fala do homem e da mulher, né, o homem é muito mais preocupado com o seu exterior e a mulher muito mais preocupada com o seu interior. E aí eu abro parênteses para falar de um amigo que hoje ele tem 6 anos de idade, o Igor. Mas quando ele tinha 4 anos, ele tem inteligência múltiplas, né? Ele é superdotado. E ele falou para mim assim, Rosália, você sabia que todos os planetas do orbe, eles giram em movimentos de rotação e translação? E que se um deles para, todos vão parar? Eu falei, nossa, que interessante. É essa informação que os espíritos nos dão quando eles falam dos homens e das mulheres. É o movimento em torno de si e em torno do todo, ao mesmo tempo. Quando os espíritos falam que os homens eles se preocupam com o exterior, não é um exterior puramente estético. São encarnações em que a gente precisa experimentar a coletividade. Olha que interessante. O que é o machismo? O machismo é a negação da existência de uma coletividade. O machismo é a negação da existência de direitos.
Por isso que o Mário Sérgio Cortella, ele diz que o contrário de machismo não é o feminismo, né? O contrário de machismo é inteligência, é sabedoria, é coletividade, é você olhar para o exterior. Então, encarnar homem na Terra hoje é aprender a potência da coletividade. Meus amigos homens, vamos prestar atenção, encarar a responsabilidade de analisar o todo. Encarnar mulher na Terra, ocupar-se do seu interior, perceber em si potencialidades que estão escondidas. E aí, pessoal, eu me lembro de quando eu era pequena, as pessoas perguntam como é que você era na escola. E eu digo, olha, eu era uma boa aluna, eu era uma atleta, eu gostava de fazer teatro, mas eu era muito tímida. E aí um dia eu estava vendo um vídeo da Djamila Ribeiro, dela falando, eu não era tímida na escola, eu era silenciada. E falei, puxa vida, é isso. Existe uma diferença entre silêncio e silenciamento. O silêncio é importantíssimo. O silêncio nos leva à reflexão. E é isso que dizem os espíritos para nós, na lei de sociedade, quando falam daqueles que se isolam para a meditação. Esse silêncio que não é imposto, esse silêncio para reflexão, ele é importantíssimo. Mas silenciamento é quando calam você. E durante muito tempo, enquanto mulher negra, eu fui silenciada. Muitas vezes sem perceber, carregando os pesos e a responsabilidade que me foi imposta e que foi imposta a toda a nossa ancestralidade coisificada. Se você não é homem, se você é coisa, se você pode ser vendido como tal, você não tem o direito de falar. E é por isso que existe um móvel ao lado da cama que se chama criado mudo. Criado mudo eram aqueles homens negros escravizados que tinham que ficar a noite inteira segurando os pertences dos seus senhores e das suas senhoras de engenho, daqueles que se consideravam seus donos, daqueles que consideravam aquele corpo, aquele homem, como uma propriedade. E ele não podia reclamar. Ele não podia ter necessidades fisiológicas. Era um criado mudo. Então agora, quando a gente olhar, né, essa gavetinha ao lado da nossa cama, vamos pensar, né, nas coisas que nós estamos divulgando, nas palavras que estamos divulgando, para que a gente entenda que esse processo é um processo rançoso, mas ele é perfeitamente possível de ser superado. Então, pessoal, quando a gente pensa em igualdade racial, em equidade racial, em primeiro lugar, quando a gente fala de racismo, o que é o racismo? O racismo é a ideia de que existe uma raça superior à outra. É uma ideia que era científica no século XIX, contemporâneo a Allan Kardec, né? É uma ideia que, inclusive, nós podemos afirmar que baseia a teoria da beleza que está presente em obras póstumas. Um texto bastante polêmico que a gente pode conversar em outras oportunidades, né? Já que hoje nós travamos consensualmente aqui de discutir a opinião dos espíritos, não a opinião do homem Kardec. O racismo no século XIX, ele é uma teoria, como a frenologia, como o darwinismo social, que existem raças superiores às outras raças. E aí a gente chega ao século XX e tem um mapeamento de diversos cientistas pelo mundo que é o genoma humano. E o que esse genoma humano ele comprova? Que nós não somos raças, que nós somos espécies, que nós fazemos parte da família Hominidae, né? Que nós somos da espécie Homo sapiens sapiens, daquele que sabe, que todo o nosso código genético é idêntico, só difere externamente a cor da pele. E aí nós nos entendemos como espécie. Mas por que nós ainda utilizamos o termo raça? Porque, infelizmente, as ideias do século XIX ainda não foram elaboradas, ainda não foram transformadas 200 anos depois. 200 anos depois, nós teimamos em estar nas mesmas posições rançosas, nas mesmas posições discriminatórias, nas mesmas posições violentas.
Então, quando a gente pensa em igualdade racial, é sob o ponto de vista sociológico. Já que essas ideias não morreram, que essas ideias ainda fazem parte da nossa sociedade, o que nós podemos fazer para transformar essas ideias? E a gente olha e vê a sociedade mundial como uma pirâmide. Pirâmide. No topo da pirâmide estão os homens brancos, ricos, heterossexuais. E lá no fundinho da pirâmide estão as mulheres negras, homossexuais. E a pirâmide está assim, né? Então a gente olha aqui embaixo, assim, um grande espaço de mulheres negras. Tem muito mais mulheres negras na Terra do que homens brancos. E a gente chama de minoria. Mas é uma minoria política, né? É uma minoria social, não é uma minoria numerosa. E como que a gente pode constatar isso, pessoal? A gente constata isso quando a gente olha o nosso Congresso, quando a gente olha o número de juristas no STF, quando a gente olha os nossos professores na escola, os nossos professores nas universidades, quando a gente olha as pessoas que habitam os bairros mais ricos da nossa cidade, né? Sobretudo pessoas brancas. Então, há uma minoria racial, que é a minoria branca, que ocupa as mais potentes posições. Quando a gente olha para a casa espírita, quem são os médiuns da nossa casa? Quem são os diretores? Estão os diretores da nossa casa? Quem estão os presidentes da nossa casa, né? E é por isso, pessoal, que carinhosamente a gente tem que passar o olho assim, ó, e fazer um recorte racial, né? E começar a pensar um pouquinho aonde estão essas pessoas. Quem são as pessoas que fazem parte dos nossos núcleos? E a gente vai perceber que está em posições muitas vezes de privilégio. E a gente não questiona esse privilégio. E a gente precisa questionar os nossos privilégios. Nesse sentido, a igualdade, tal como dizem os espíritos, ela ainda é um pouco mais difícil de alcançar. Porque para alcançar a igualdade, o racismo teria de acabar, as desigualdades sociais teriam de acabar. Repara, é muito mais complexo, né? Nós estamos marchando para a lei de progresso. É muito interessante pensar, né, que existem, por exemplo, grupos em redes sociais que se intitulam espíritas progressistas. É uma redundância. Quando a gente lê lei de progresso, nós vemos que o espiritismo é progressista de cabo a rabo. O espiritismo é humanista de cabo a rabo. O espiritismo ele é prospectivo de cabo a rabo. O passado para o espiritismo é lição para refletir, não é moradia eterna. E é por isso que estar é tão importante, né? A palavra igualdade, ela vem do latim aequalitas, são coisas iguais, e nós não somos iguais. Nós não somos iguais. A palavra equalidade, ela vem de uma outra palavra latim, que é aequitas. É você julgar com retidão. É você olhar para o outro para além daquilo que ele está. É você olhar aquele outro com uma potência, como um cabedal de conhecimento, um cabedal de reflexão. Nosso primeiro processo enquanto homens e mulheres, e brancos e negros, e ricos e pobres, e héteros e homossexuais na Terra, dentro das suas infinitas complexidades, da beleza da diversidade que é viver entre 7 bilhões de pessoas, é compreender a individualidade de cada uma, a potência de cada uma. É, a partir dessa compreensão, alçar novos degraus em busca primeiro dessa equalidade, dessa equidade. Olhar para o todo. E por que a igualdade está tão distante? Porque nós, que estamos mulheres negras, ainda estamos conquistando o nosso direito de ser.
prestem bem atenção nisso. Nós, que estamos mulheres negras, precisamos ser, existir e pertencer. Nós não conquistamos o nosso direito de ser mulheres negras nessa sociedade. Quando a gente vê, por exemplo, o estudo do movimento das mulheres e das trajetórias feministas pelo mundo, né, que as estudiosas feministas chamam de ondas do feminismo, a primeira onda do feminismo, que é no século XIX, com as sufragistas nos Estados Unidos, né, as mulheres que estão lutando pelo direito ao voto, lá em 1817, num dos primeiros congressos feministas nos Estados Unidos, uma mulher negra estadunidense chamada Sojourner Truth, ela fala o seguinte: olha, eu estava ouvindo ali uns homens dizendo que mulheres têm que ser tratadas com cuidado, com carinho, que você pode colocar um casaco para a mulher passar, que mulher, você tem que segurar a mão da mulher para ela entrar na carroça, mas nenhum homem fez isso por mim. Vocês mulheres estão dizendo que nós temos que nos unir em busca dos direitos, mas vocês mulheres brancas nunca fizeram isso por mim. Eu não sou uma mulher? É um discurso que está gratuitamente na internet para a gente ler, lá no século XIX. Sojourner Truth dizendo: eu não sou uma mulher. E esse é o grande discurso, né? Quando a gente muitas vezes nas nossas redes sociais, a gente enche a boca para falar: eu sou feminista, eu busco a equidade de direitos entre homens e mulheres. Homens e mulheres quem? Quando você diz que está buscando uma equidade de gênero, é para todas as mulheres? E a senhora que trabalha na sua casa, que faz limpeza? E a senhora que entra no elevador de serviço do seu prédio? E a senhora cheia de bolsas atravessando a rua? E a senhora que é uma assistida da nossa casa espírita? São reflexões, meus amigos, dentro da nossa certeza de que nós estamos esse corpo, nós não somos na eternidade. Essa veste de hoje, nós precisamos fazer. Com o máximo de cuidado e de carinho, a gente deve olhar para todos em busca dessa igualdade e dessa pureza em espírito que os espíritos nos dizem. Mas na certeza de que nós precisamos estar diferentes para aprender, para compreender, para aprender, tal como diz Kardec, todas as possibilidades que essa existência pode nos oferecer. Então a igualdade seria acreditar que todos estamos aqui. A igualdade é a certeza de que existe muita gente aqui, que essa gente precisa alcançar isso aqui, mas que essa gente só vai alcançar isso aqui se a gente der o direito de existir. Mulheres negras, estar mulher negra na Terra hoje é lutar pelo direito de existir, é lutar pelo direito de pertencer. E nós, lá no fundinho da pirâmide, ainda não temos esse direito. É por isso que, erroneamente, dentro da nossa sociedade brasileira, né, que desde o século XX, com Gilberto Freire, no livro Casa Grande de Senzala, onde surgiu o mito da democracia racial, e é muito interessante, porque ele não escreve isso, ele não escreve o Brasil é uma democracia racial, mas ele escreve capítulos que dizem que negros e brancos e indígenas se dão muito bem no Brasil. É uma sociedade muito pacífica, todos se dão harmoniosamente, e os escravos aceitam a sua condição de escravos. Gente, ninguém aceita a sua condição de escravizado. Porque a sua condição de escravizado é você perder seu nome, é você perder o seu direito a ter uma família, é você perder o seu direito ao exercício da sua espiritualidade. Ninguém aceita pacificamente o direito. O direito não, né? Ninguém aceita pacificamente a imposição da escravidão, que é um mal em qualquer tempo, como muito bem alertado pelos espíritos no Livro dos Espíritos, quando falam de escravidão. Então, a gente pensar que vive uma democracia racial é a gente negar
que o nosso conhecimento de povos indígenas e de povos africanos durante todo esse tempo existiu, né? Eu sou professora de história, a gente tem uma lei, a 10.639, que obriga o ensino de história da África, dos povos africanos e afro-brasileiros. E essa lei, 4 anos depois, obriga o ensino de educação indígena. Por que obriga? Porque durante muito tempo a história europeia era a história principal. Então nós aprendemos na escola muito mais sobre os brancos que fazem parte da sociedade brasileira, muito menos na condição de escravizado dos negros que fazem parte da sociedade brasileira e pouquíssimo, quase nada, das populações indígenas, que são os povos originários aqui do nosso país. Então, reivindicar uma nova educação, uma nova forma de existir, é uma reivindicação que os historiadores, que os antropólogos, que os sociólogos têm feito, e é uma busca que a doutrina espírita, que os espíritas, que o movimento espírita precisa fazer, porque é uma busca ancorada em pelo menos 3 leis morais. Eu colocaria uma 4ª aí, que é a lei de progresso, colocaria a 5ª, que é a lei de justiça, amor e caridade. Para que nós sejamos benevolentes, indulgentes, né? Nós possamos perdoar e nos perdoar nas nossas múltiplas encarnações, nós precisamos pautar a nossa existência naquilo que dizem os espíritos para nós. Então, pensar que uma sociedade brasileira é uma sociedade de democracia racial, nós já sabemos que não é. Nós já sabemos, eu posso perguntar para vocês aqui, quem acha que os negros têm os mesmos direitos que os brancos na sociedade? Quem acha que os homens têm os mesmos direitos que as mulheres? Quem acha que os homossexuais têm os mesmos direitos que os heterossexuais? Vocês vão dizer para mim, olha, existe lá, desde do século XVIII, já na independência das 13 colônias, e depois, hoje os Estados Unidos, depois na Revolução Francesa, que diz que todos os homens nascem livres e iguais. Todos os homens quem, pessoal? Quando essa lei foi escrita, havia escravidão. Percebam. Igualdade para quem? Liberdade para quem? Direito para quem? Pouco foi feito após a abolição da escravidão no nosso país. Pouco foi feito. E os negros ocupam, em sua maioria, as populações ribeirinhas, né, nas encostas, nas comunidades, nos presídios, nos hospitais públicos, né, como pacientes dos hospitais públicos. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer para que essa estrutura ela derrube, para que ela se mova. Nós, enquanto espíritas, enquanto movimento espírita, nós precisamos ficar antenados pela busca dessa equidade racial. Nós precisamos ficar antenados, né? E aí, há uma outra pergunta aqui, a última pergunta que a casa fez, né, antes da gente abrir, né, para as perguntas de vocês, eu não sei se tem, mas eu vou ser informada, como é estar mulher negra na Terra hoje, né? Como é estar mulher negra na Terra? É muito interessante a gente parar e a gente pensar, assim, que estar mulher negra na Terra é sofrer uma série de opressões ao mesmo tempo. Estar mulher negra na Terra é ser alvo de um corpo hipersexualizado. Olhar para o corpo de uma mulher negra e achar que ali você pode fazer tudo, né? Você pode estuprar, você pode xingar, você pode, enfim, chamar de gostosa, você pode exportar. Estar mulher negra é estar nesse lugar de objeto, é estar nesse lugar de uma mãe que perde potencialmente o seu filho a cada 23 minutos no Brasil. Estar mulher negra é apanhar 26% mais do seu marido. E 73% mais de medo de denúncia para os órgãos policiais. Estar mulher negra é ser mãe de um policial, de uma polícia que mais mata no Brasil, de uma polícia que mais morre no Brasil,
e de uma polícia que mais suicida no Brasil. Então, é você estar dentro de uma cadeia interna de muita dor, de muita opressão. Mas estar mulher negra hoje, nesse momento, 2020 no Brasil, é descobrir-se uma potência, é descobrir-se um lugar de fala infindo. E é como a Djamila diz nesse livro aqui, O que é lugar de fala, em que ela fala o seguinte: olha, eu não estou dizendo que você, homem negro, homem branco, heterossexual, não possa falar. O que eu estou dizendo é que eu, mulher negra, nunca pude falar. E agora eu gostaria de falar. Eu não quero impedir você de falar, mas eu gostaria de ter a minha fala. Então é um livro super recomendado, O que é a mulher lugar de fala. Uma outra autora que eu recomendo para a gente entender o que é estar mulher negra no planeta hoje é a Bell Hooks. A Bell Hooks, ela tem esse codinome em homenagem à avó dela, que é Bell, e ela diz que ela se coloca no diminutivo para que ela abarque todas as mulheres negras, para que todas as mulheres negras falem por ela. A minha irmã, Natália Romão, ela é uma importante pesquisadora, né, de alunas negras, espaço escolar de alunas negras, e ela trabalha com as alunas dela o livro Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus. A partir das falas das alunas negras dela, ela chegou à conclusão de que estar mulher negra no Brasil hoje é você ter uma série de nós para desatar, que são as violências, mas você escrever por uma série de nós. Olha que bonito. Desatar os nós minúsculos e escrever sobre uma série de nós. Uma mulher negra, estar mulher negra é carregar múltiplas vozes que foram silenciadas através dos séculos. E é isso que a Bell Hooks também fala, ensinando a progredir, que é trazer a mulher negra para o campo do amor. Nós, mulheres negras, merecemos ser amadas, pessoal. Nós, mulheres negras, merecemos ser sujeitas. Nós, mulheres negras, merecemos o direito da existência. E nós, enquanto movimento espírita, temos esse compromisso com a igualdade espiritual. E para que nós atinjamos esse compromisso com a igualdade espiritual, nós precisamos, através das nossas funções na Terra, nos conectarmos para que essa equidade, para que essa responsabilidade com a justiça, com a imparcialidade, com respeito à igualdade dos direitos, ela exista. Então, estar mulher negra na Terra hoje é passar por essa série de dificuldades, por essa série de vicissitudes, mas cada vez mais nos conectarmos aos nós, cada vez mais nos conectarmos a outras vozes, para que nós descubramos a nossa potência na Terra. Nós precisamos de lutas coletivas. Nós precisamos que aqueles que já tenham vozes históricas, que estão nos corpos brancos, que estão nos corpos masculinos, que estão nos corpos heterossexuais, nós precisamos que essas vozes multipliquem cada vez mais. Então, vamos partir para as perguntas. Nossa, estou aqui emocionada de te ouvir, né? Quanta coisa é mexida dentro de nós, né? Falo por mim, né? Nesse momento, assim, muita emoção, né? E a sensação que me dá, te ouvindo, né? Do que é mexido, né? Muito além dessa vida, desse momento, né? Dessas vozes que existem dentro de nós. Pessoal, acho que a Rosária saiu aqui da conexão. Voltou. Voltou, né? Seja bem-vinda de volta. Tá me ouvindo? Então, Rosária, eu estou aqui falando, né? Sim, a imagem deu uma travada, né? Assim, quanta emoção, né, de te ouvir, e falo assim por mim, né, do quanto me tocou te ouvir, e do quanto, assim, parece que reverberou dentro de mim, né, eu estou nessa vida branca, né,
mas parece que despertou assim uma ancestralidade, né? Porque estamos negros, brancos, enfim, e tantas vozes parece que ecoam dentro de nós. Pelo menos para mim foi uma experiência assim de remontar coisas tão arcaicas assim, né? Tão ancestrais, né? Porque a gente traz tudo isso, né? Nós somos um composto de, de muitas histórias, de muitos povos, né? E tudo isso está dentro de nós, né? Compondo a riqueza de quem somos, né? Então, assim, me emocionou bastante, né? Então, esse é o meu depoimento pessoal. Mas tem algumas perguntas aqui. A primeira pergunta é a Juliana Santos Santana. Ela fez a seguinte pergunta: por que os espíritas são tão tímidos para falar sobre esses diversos temas? A gente pode começar a responder lembrando também de uma fala que há no Livro dos Espíritos, né, que o bem é tímido. Na verdade, eu gostaria de ressaltar para vocês a questão do silêncio e do silenciamento, né? Existe uma autora chamada Vilma Piedade que ela diz, né, que enquanto o feminismo constrói a palavra sororidade, ou seja, nós mulheres precisamos buscar a equidade de gênero, porque todas nós somos mulheres, aí eu estou trazendo para vocês a questão de que as mulheres negras ainda estão numa posição abaixo, né, nessa escala, nesse debate. A Vilma Piedade, ela escreve um livro chamado Dororidade, né? As mulheres negras, elas estão conectadas pela dor. A dor nos aproxima, a dor da perda, a dor da violência, a dor dos pais da Ágata, a dor dos pais dos diversos meninos que desencarnaram só nesses 3 meses de isolamento social que nós temos. Então, se a gente pensar que, por exemplo, existe essa timidez do movimento espírita de falar, eu não diria que era uma timidez, eu diria que é a mesma coisa que acontece quando a gente não faz o bem. Eu acho que há um silenciamento muito grande, como imposição de um silêncio mesmo, sabe? Eu acho que a gente, nesse momento, minha querida, sua pergunta foi muito bacana. Nesse momento de isolamento, é um momento em que a gente está trazendo tudo que a gente aprende na casa espírita aqui para o nosso convívio social. Nunca a gente esteve tão para dentro, nunca a gente teve tanto uma oportunidade de refletir sobre os nossos caminhos. Então, esses temas, eles têm surgido não por acaso nesse momento. É um momento em que está incomodando. É um momento que a gente não pode mais direcionar algumas fraquezas nossas, enfim, para outras pessoas, né? É um momento que tudo que a gente aprendeu na doutrina espírita, a gente tem que colocar em prática. Então, se a gente consegue perceber que há essa timidez para a gente tratar alguns temas, da gente falar sobre temas à luz da doutrina espírita que são essenciais. Então, a gente precisa refletir sobre isso, amiga, que não há simplesmente uma timidez, mas há um silenciamento de algumas questões. E esses silenciamentos, eles têm que vir para a superfície para que a gente consiga dialogar cada vez mais. Um grande beijo para você. Uma outra pergunta feita pela Marga Silva. Podemos dizer que existem mais mulheres negras nas religiões espiritualistas do que na doutrina espírita? Eu acho que ela quer dizer, né, na codificada por Kardec. Eu acho o seguinte, outra pergunta maravilhosa. O Brasil, ele é o país mais católico do mundo, é o país mais evangélico fora do continente europeu, é o país que tem maiores religiões afro fora do continente africano, é o país mais espírita do mundo, e é o país que mais apoia a pena de morte, é o país que discute o aborto, né, em sua maioria de apoio, não, enfim. Tem alguma coisa errada aí. Repara, como que é o país mais religioso do planeta e é o país que há discussões que não são nada religiosas, como pena de morte.
A mesma coisa a gente percebe nessas estruturas piramidais. Né? A Igreja das Ordens Eclesiais. No movimento espírita, caramba, nós somos 10 milhões de pessoas no Brasil. Nós somos 55% a 60% de negros e pardos. Nós somos 55% de mulheres. Se a gente olha para a casa espírita, tem uma infinidade de mulheres. Muitos negros na casa espírita. Mas esses negros não estão sendo representados. Né? O presidente Godinho da FEB é o primeiro presidente negro. Voltou? Voltou agora. Eu não sei até onde você... se você já concluiu ou não. Eu não sei. Não, eu só gostaria de falar isso, que nós temos o primeiro presidente negro hoje na FEB, que é o Jorge Godinho. Então, na verdade, não é que as religiões afro tenham mais mulheres negras que o espiritismo, que o catolicismo, que as religiões evangélicas. Talvez elas apareçam porque o protagonismo é dado. Desculpe, quem caiu agora fui eu aqui. Tá vendo? Você terminou, né? Temos mais uma pergunta, feita pela Christian. Você acha que o preconceito e racismo existe também dentro dos trabalhos espíritas e mediúnicos, onde muitas casas espíritas, em suas reuniões, não permitem a comunicação de espíritos que se apresentam como preto velhos? Eu acho que ela já respondeu, né? A Christian já acabou por responder mesmo a pergunta dela. Quando a gente ouve falar sobre a história da Umbanda, por umbandistas, né, é completamente diferente da história da Umbanda que a gente aprendeu na doutrina espírita. Mas o que a gente pode afirmar com a história da Umbanda que a gente aprende na doutrina espírita, né? Aquela casinha em São Gonçalo, em que o médium Zélio recebe, né, uma entidade indígena e que as outras pessoas torcem o nariz e aí ele recebe a incumbência dessa entidade indígena de fazer uma nova religião, que é a religião que a gente chama de religião brasileira, né? Que é uma religião sincrética, que tem traços do candomblé, tem traços do espiritismo e tem traços do catolicismo. É uma religião que tem o preto velho e que tem o caboclo em destaque, né? E é muito interessante, pessoal, como a gente percebe o racismo, que a gente chama de racismo sutil, em algumas falas nossas, até quando a gente quer saber de encarnações anteriores. A gente quer ser príncipe, princesa, a gente quer ter nascido na Europa. Isso é uma fala racista. O próprio termo kardecismo é um termo para a gente poder se diferenciar dos umbandistas e dos candomblecistas que, para fugir da polícia na década de 1930, se intitulavam espíritas. Hoje, quando acontece alguma invasão daqueles que se intitulam traficantes de Deus, no Rio de Janeiro, em templos da Umbanda e do Candomblé, muitas vezes órgãos espíritas não falam assim, nós denunciamos veementemente essa violência racista contra as religiões de matriz africana. Muitas vezes o discurso olha, nós somos espíritas, eles não. A gente tem que estar sempre se explicando. Isso, me desculpem a honestidade,
mas é um traço forte do racismo em sua sutileza. Hoje, nesse momento de isolamento, nesse momento em que nós estamos dentro de uma cultura do ter, tudo que a gente não pode, nesse momento, é ter. Para que vai servir o consumo? A gente começa a perceber o que é essencial para a nossa sobrevivência. O que é essencial para a nossa sobrevivência? É o alimento, é estar em família, é estar em paz, é estar aprendendo a cultura da sua ancestralidade. Quem divulga isso ancestralmente, milenarmente? Os povos indígenas e os povos africanos. Então, é um aprendizado que a gente tem ancestral e que a gente não valoriza. Então, são comportamentos, Christian, são comportamentos, pessoal, que a gente precisa admitir. A gente só vai conseguir falar de racismo e ter uma atitude antirracista frente à sociedade se a gente admitir que guarda o racismo dentro de nós. Se eu, que estou mulher negra, consigo admitir que eu reproduzo o racismo, porque não existe mulher negra racista, não existe mulher machista, não existe homossexual homofóbico. Existe homossexual reprodutor de homofobia, existe mulher reprodutora de machismo e existe negros reprodutores de racismo, porque nós sofremos essas opressões. Nós só não admitimos sofrer essas opressões. Então, são conversas que precisam ser cada vez mais honestas, que precisam cada vez mais vir para a superfície das nossas relações, para que nós consigamos observar a presença desses corpos negros nas nossas casas espíritas como corpos potentes, como corpos colaborativos. Mais uma pergunta, feita pela Ingrid. Uma amiga negra um dia me disse que a doutrina espírita é totalmente preconceituosa e muito racista, pois ela diz que os espíritos que vieram com negros, como negros, eu acho que é como negros, é como castigo para sofrerem. Pergunta: você, como mulher negra e conhecedora da doutrina, poderia explicar esse pensamento dela e o que acha dele? Kardec, no livro Que é o Espiritismo, ele tem uma conversa que eu acho muito fantástica, das mais maravilhosas conversas que ele trava com um crítico. E ele diz para o crítico, ele faz uma pergunta para o crítico: você conhece a doutrina espírita? E diante da negativa do crítico, ele diz que ele não poderia debater pela falta de conhecimento. A gente só pode criticar aquilo que a gente conhece. Como eu falei para vocês, a doutrina espírita, os seus 5 livros, né, que nós chamamos de Pentateuco kardeciano, mas que nunca foi uma palavra dita por Kardec, ela baseia-se em leis morais, ela baseia-se em conteúdos atemporais, né? Moral entendida por Kardec, respondida pelos espíritos como regra de bem proceder. Não existe dentro da codificação a palavra ética, porque a palavra ética ela é sobretudo uma ética do cristianismo, que é uma ética empática, uma ética compassiva. Tem uma diferença entre empatia e compaixão. Empatia é colocar-se no lugar do outro, seria faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Compaixão é diferente. Compaixão é caminhar com o outro, ser responsável pela trajetória do outro, tal como eu alertei na questão 132 do Livro dos Espíritos. Ser compassivo, tal como proporciona a nossa existência a Jesus, esse nosso guia e modelo, é a gente considerar que o outro tem necessidades diferentes da nossa. Então não é eu me colocar no lugar do outro, é o que você precisa. Nesse sentido, toda a obra, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno e essa obra que eu acabei de falar, o que é Espiritismo, não há conteúdos discriminatórios nessas obras. Há alertas sobre diferenças de igualdade e equidade, há alertas sobre você fazer mal em qualquer tempo, há alerta de que não existe desigualdade racial. Inclusive tem uma pergunta
quando fala sobre escravidão, que Kardec pergunta aos espíritos, né? Ele diz, olha, e as raças que são inferiores, né? Porque era um termo utilizado na época. Os espíritos respondem, não há raças inferiores. Se você considera uma raça inferior, ensine essa raça. O que ele está falando? Troca de conhecimento. Os espíritos jamais afirmaram a superioridade de uma raça sobre a outra. Como eu falei para vocês, há textos polêmicos, mas são textos polêmicos do homem Kardec. E é por isso que quando alguém nos chamar de kardecistas, nós não somos kardecistas, nós somos espíritas. Ser kardecista é estar de acordo com a existência humana. Kardec nem médium era, ele privou-se de muitos talentos, de muitas potencialidades, porque o trabalho dele era um trabalho árduo, um trabalho de codificar respostas e indagações do mundo inteiro. Então eu pediria para essa sua colega, para ela estudar doutrina espírita. Se ela estudar doutrina espírita, ela vai encontrar na doutrina espírita uma série de leis morais, uma série de regras de bem proceder, que nos afirmam e que nos reafirmam a potencialidade do ser, a presença do ser. Como é importante ser justo, como é importante ser amoroso, como é importante buscar a igualdade. E a igualdade em qualquer tempo. Tá bom? Inclusive, recentemente, a Federação Espírita Brasileira retirou comentários, né, e contextualizou comentários que poderiam denotar um racismo de Kardec, mas enquanto comentário no Livro dos Espíritos. Não é resposta dos espíritos, tá bom? Então, Kardec, dentro do seu tempo, assim como Max Weber, assim como Karl Marx, assim como Charles Darwin, eram baseados em teorias racistas, homens do seu tempo. Os espíritos não. Os espíritos são atemporais. Olhos e ouvidos atentos ao que diz a espiritualidade para todos nós. Um grande beijo. Outra pergunta aqui. Aline Gomes pergunta: nós temos que desconstruir a ideia de que somos iguais. Na verdade, somos todos diferentes. Temos que entender isso e respeitar. Sim. O que você acha? Eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Existe uma autora chamada Joyce Bert, outro livrinho que eu estou trazendo aqui para vocês. Esse livro, ela escreve o que é empoderamento. Nós estamos vivendo um momento de empoderamento. Mas o que seria empoderamento? Se a gente pega a tradução do inglês, que é o empowerment, seria você dar poder a alguém. Mas você não dá poder a alguém, né? A pessoa tem poder dentro dela, né? Assim dizia Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido, né? E assim diz a Joyce Bert em Empoderamento. Nós estamos vivendo um momento que mulheres, que pobres, que homossexuais, que negros estão saindo da margem, estão se entendendo potências, né? As pessoas dizem, nossa, nunca se falou tanto sobre a negritude no mundo, é uma atividade mundial mesmo, né? A ONU, até 2024, nós estamos na década dos afrodescendentes, então é preciso falar sobre essa temática. Essa temática está nas escolas, essa temática está nas leis, e essa temática, como consequência, traz a todos nós um empoderamento, ou seja, eu descubro que eu tenho poder, e eu saio aqui dessa imersão e vou para os espaços externos, buscar outros diálogos. Então, a dignidade, o respeito, ser amado, olha que interessante, né? Ser amado, o direito de existir, o direito de ser amado, são conquistas que esse empoderamento tem trazido à nossa sociedade. Nesse sentido, observar-se diverso, observar-se múltiplo em suas necessidades é fundamental. Por isso que nós utilizamos, enquanto seres humanos, a palavra equidade. Nós temos os mesmos direitos legais. Na prática, esse direito não funciona. Então, o que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar uma equidade, entendermos múltiplos em suas necessidades, entendermos múltiplos em suas existências, mas nos entendermos únicos
nos direitos que devem ser para todos. É muito interessante a campanha, por exemplo, Todos Somos Humanos, mas infelizmente grande parcela da sociedade mundial ainda não conquistou o seu direito de humanidade. Por isso que a sua pergunta é bem pertinente. Nós precisamos estar apostos para essa mudança da humanidade, para esse convite que a espiritualidade está nos fazendo para as nossas mudanças individuais e coletivas, para que nós nos entendamos múltiplos, nos entendamos diversos, mas nos entendamos dentro do respeito e do progresso, que é o objetivo que viver em sociedade nos oferece, nos proporciona. Grande beijo. Mais uma pergunta. O pessoal está perguntando, que bom, né? Pergunta feita pelo Flávio. Ele fala: o conceito racismo está muito atribuído à cor preta e diretamente relacionada à escravidão de negros. Porém, seria preta a cor dos escravos escandinavos e da Roma antiga? Será que o espírito tem cor? Bom, na lei de igualdade, Flávio, se você dá uma olhadinha, você vai ver que essa busca pela igualdade é uma igualdade espiritual, né? É um convite a essa busca de uma igualdade espiritual. Você trouxe a questão da escravidão dos povos escandinavos. Existiu também escravidão na Grécia Antiga, na Roma Antiga, e existia escravidão, inclusive, no continente africano. Mas são escravidões completamente diferentes em suas complexidades. Os escravos escandinavos, eles eram escravos por dívidas, por guerras. Assim eram os escravos gregos, assim eram os escravos romanos, assim eram os escravos em tribos africanas. Inclusive, nas tribos africanas, a escravidão ela era temporária, ou seja, a pessoa que escravizava o homem de uma outra tribo sabia das potências e das qualidades daquele outro homem. Então aproveitava as potências e as qualidades daquele outro homem dentro da sua sociedade e durante um tempo. Agora, a escravidão, sobretudo no século XVI, a gente não pode falar assim, quando o racismo começou. Sociologicamente, a gente não pode dizer isso. Mas a gente pode afirmar que, a partir do século XVI, o termo racismo deixa de existir como humanidade, um povo deixa de existir como humanidade. Então, a partir do século XVI, a população europeia, branca, ocidental, católica e capitalista entende-se superior, entende-se enquanto uma missão civilizatória, uma marcha para o progresso. E essa marcha para o progresso demanda em coisificar outros corpos. A complexidade está aí. Na Escandinávia, na Grécia, em Roma, não havia retirada de humanidade de um outro corpo. Havia, muito pelo contrário, havia a consciência de que aquele homem que estava escravizado tinha uma série de potências. Não é à toa que existiam os gladiadores romanos, eles tinham consciência de que eram grandes lutadores dentro da sua sociedade. Não é à toa que existem os paidagogos, que são os originários da pedagogia. Eram homens escravizados com altíssimo conhecimento intelectual. Havia a certeza de que ali habitava uma energia potencialmente intelectual. Agora, em África, não. Baseados numa teoria, infelizmente, endossada pela Igreja Católica na época, os africanos eram os descendentes de Cã, o irmão invejoso de Abel, que o mata e que Deus amaldiçoa toda a sua geração, retirando daqueles povos a alma. O continente africano são 52 países, cada um com a sua complexidade, cada um com a sua riqueza, cada um com a sua inteligência, e ainda não saiu, quase 600 anos depois, do ranço e da perseguição da escravidão. Então, falar de escravidão nos povos africanos e comparar com os povos escandinavos e com os povos europeus é um equívoco histórico, porque desses povos a humanidade não foi retirada. E aí, nesse sentido, a expressão racismo, ela vai decair veementemente sobre os povos de África, sobre os povos indígenas americanos e na parte oriental dos japoneses para os chineses, para os mongóis, né?
que na parte oriental, os amarelos, os japoneses se intitulam a raça pura. Também no Oriente, mas são os japoneses com os outros povos da Ásia. Agora, no Ocidente, aqueles que se intitulam como os superiores, né, no século XVI, com a colonização, no século XIX, com a neocolonização, que nós chamamos de imperialismo, existia essa noção de que nós somos os superiores e que nós temos por missão levar a evolução a essa sociedade. Então, a complexidade, ela passa por aí. E a expressão racismo, ela é muito forte com a superioridade de uma raça sobre outra, a raça branca sobre as outras raças, raça vermelha e a raça negra. Tá bom? Grande beijo. Mais uma pergunta, feita pelo Marcelo Henrique Singer. Boa noite. Primeiramente, obrigado por elucidar com tanta clareza. Agora, a pergunta dele. Como eu, negro, esposo de uma mulher negra, posso ajudar e ser ativo nas necessidades expostas? Você pode repetir? Como eu, negro? Como eu, negro, ele é negro, esposo de uma mulher negra. Como ele pode ajudar e ser ativo nas necessidades expostas? Eu acho que se refere às perguntas, sim, né, sim, que foram feitas na palestra. Eu acho muito legal, Marcelo, em primeiro lugar, você destacar que é casado com uma mulher negra, né? Existem os artistas, sobretudo os do rap, que eles dizem, né, valorize sua mulher negra, sabe? Nós, mulheres negras, estamos, assim, nesse processo de construção dessa dignidade de ser amada. Então, sermos exibidas, né, sermos expostos como pessoas que são amadas, para nós isso é maravilhoso. Então, esse primeiro passo, Marcelo, de você colocar aqui em destaque o seu amor pela sua mulher negra, eu acho que é fundamental. E nossas famílias negras, no geral, socialmente, elas sofrem muitas ausências, sofrem ausências paternas, né, sofrem ausências de afeto. Então, estar homem negro, estar um pai negro, afetuoso, é mudar o curso da história. Eu diria, Marcelo, que você tem uma responsabilidade social muito grande, que é uma responsabilidade de quebrar um paradigma da nossa indignidade de existir, da nossa indignidade de ser amado, da nossa indignidade, enfim, de sermos pessoas, né? A sua família pode ser referência para outras famílias, se vocês construírem cada vez mais um lar de afeto, um lar de educação, um lar de espiritualidade, e quebrar mesmo, né? Eu acho que a nossa função, o nosso objetivo aqui também, enquanto homens e mulheres negros na Terra, é mostrar novas potencialidades e novas possibilidades, que, infelizmente, em outros tempos, em outras encarnações nossas, nós não tivemos, né? Você estava cantando com a sua esposa, assim, tão bonito no início, uma troca de olhares muito bacana, falas muito lúcidas, músicas muito inspiradas. E uma das músicas, que é do Jonathan, você dizia que a gente precisa ser muito mais, a gente precisa ser vento, né? Então, seja vento, Marcelo, seja vento a sua esposa, seja vento a sua família, e que a gente consiga multiplicar cada vez mais esse amor e essa possibilidade do amor negro na Terra. É muito importante. Um beijo grande, muito obrigada. O Marcelo é da equipe de música do Lar Francisco, que faz, né, a abertura, e hoje ele até fez aqui com a Tamara, sua esposa, mulher negra, e sua filha, nossa trufinha de Francisco, que a gente fala, a nossa gracinha. Então, temos uma última pergunta aqui. Sim. Da Charlene. Você poderia explicar qual o termo correto, cor preta ou negra? Então, esse é um debate que eu acho muito interessante, mas para a gente não faz muita diferença, né? Ser chamado de negro ou ser chamado de preto. Mas existem algumas pessoas, alguns filósofos que estão trabalhando com a seguinte colocação, né? Um deles é Stephanie Ribeiro.
eu posso ser negra individualmente, mas a luta é de cor, a luta é preta. Ou seja, todo preto já foi negro um dia, politicamente falando, mas nem todo negro vai estar inserido na luta preta. Por exemplo, na época colonial, os capitães do mato, homens negros que caçavam outros homens negros em busca de liberdade. Hoje em dia, nós temos o exemplo do Fernando Holliday, né, que é um deputado paulista, que questiona a luta preta brasileira. Nós temos, por exemplo, o senhor Sérgio, né, que está à frente da Fundação Palmares. São homens negros, mas que não se reconhecem dentro de uma luta mais coletiva, que a gente chama de luta preta. Então, é uma nomenclatura apenas explicativa, né, mas você pode se intitular como você quiser. Né? Existe uma autora brasileira chamada Lilia Schwartz, que ela tem esse livro aqui, ó, nem preto nem branco, muito pelo contrário, que ela diz que a gente se chama de várias coisas, né? Várias, pretinho, chocolate, enfim, escurinho, né? Eles têm várias nomenclaturas. E tem a nomenclatura pardo, né? Tem uma exposição, infelizmente, agora no isolamento a gente não consegue ver, mas eu não sei se ela está online, vou procurar descobrir para vocês e passo para vocês. O nome da exposição é Pardo é Papel. Né? Quando o rapaz era chamado de pardo, o artista plástico, e ele olhou para o papel pardo e falou, não, eu não sou isso. E aí ele começou a se pintar de outras cores. Né? Então, há uma reivindicação de uma cor. Né? E sociologicamente, filosoficamente, tem se trabalhado com a cor preta como uma luta coletiva e a pessoa negra como uma pessoa individual. Tá bom? Grande beijo! Bom, Rosália, essa foi a última pergunta passada aqui. Olha, a gente está muito feliz, recebemos vários comentários aqui do pessoal que está assistindo. Nós temos aqui um comentário que eu acho importante aqui registrar, da Juliana Santos. Juliana, mulher, negra, é uma mulher que participa de um projeto que nós temos no Lar Francisco de Assis, chamado Colo de Mãe, que acolhe corações órfãos, e ela colocou no chat aqui da exposição hoje, a seguinte observação: nunca achei que estaria ouvindo uma casa espírita proporcionando uma discussão tão importante como essa. E parabenizou o Lar Francisco de Assis e colocou, por mais casas espíritas assim. Então, eu achei importante ler, né, porque eu acredito que o alcance da tua fala, né, foi longe, e a gente deseja, né, que pessoas divulguem. A gente tem essa palestra gravada porque é um tema muito importante, né, reflexões muito importantes. Então, a nossa gratidão, nós estamos assim muito tocados, emocionados por você aqui hoje. Foi um grande presente a sua presença aqui hoje, né? Então, gratidão. Tá? Espero que você possa estar mais vezes conosco, seja através aqui desse ambiente virtual, ou quem sabe, no outro momento, quando pudermos estar de novo, né, fisicamente lá no Lar Francisco, você poder estar lá presencialmente, quem sabe, né, nos presenteando com a sua presença. Então, foi maravilhoso. Muito obrigada. Um grande beijo a todos, vamos continuar juntos, né, porque essa luta é de todos nós, e sempre pensando que mundo nós queremos encontrar quando nós retornarmos. Que seja um mundo de amor, que seja um mundo de igualdade, que seja um mundo de liberdade, que seja um mundo em que nós nos entendamos nas nossas diferenças, nessa marcha infinita e afetuosa que é a marcha do progresso. Grande beijo, sejamos um instrumento de paz, como diz Francisco de Assis, e que essa paz atinja todos os corações que estão nos ouvindo essa noite. Muito obrigada. Obrigada. Então, pessoal, muito obrigada a todos, né? Que presente, todos nós
que estivemos aqui, estamos aqui ainda nessa noite. Divulguem essa palestra fica gravada no canal da Corrente do Bem do Lar Francisco de Assis, então compartilhem com amigos, para que mais pessoas possam ouvir sobre essa palavra, sobre essa palestra. Então, gratidão a todos que aqui estão, e só agradecimento, né? Então, vamos agora fazer a nossa prece. Vamos lembrar de pegar aquela aguinha. Seja mais um elo, né, de luz, convide mais alguém. Eu não sei se eu vou conseguir colocar a música, mas não importa. Mesmo que eu não consiga, são tantas coisas que a gente acaba perdendo aqui. Então, vamos pegar aquela água para que a gente possa transformar no remédio que a gente necessita utilizar. Estou tentando colocar a música aqui, então consegui. Então, vamos nesse momento agradecer a Deus, nosso Pai de amor, de bondade, ao nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, nosso guia, nosso modelo, ao nosso mentor do Lar Francisco de Assis, Francisco de Assis, e que a sua paz esteja sempre presente em nossos corações, em nossas vidas, que possamos ser instrumentos de amor, instrumentos de paz, instrumentos de união, de alegria, e que essas reflexões dessa noite possam calar fundo dentro de cada um de nós, que possamos sinceramente e honestamente refletirmos sobre tudo aquilo que ouvimos nessa noite, que possamos ser agentes de transformação, começando por nós, pela nossa transformação interior, para que sejamos exemplos a arrastar a tantos, que esse momento onde vivemos tantos desafios e tão importantes reflexões, que possamos aproveitar da melhor e maior forma que pudermos, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir, para que possamos nos percebermos, irmãos, para que possamos vencer as barreiras que nos afastam, para que possamos dar as nossas mãos e nos potencializarmos com amor, com paz, com perseverança, para que tudo isso seja luz a iluminar a nossa humanidade. Que essa noite possa se reverter em muitas vibrações de amor e de luz para todos os irmãos, independente do seu credo, independente da sua raça, independente de qualquer barreira que em algum momento colocamos para nos separar. Que se revertam em luz a iluminar a nossa caminhada, que se revertam em amor, em paz, que ilumine as nossas vidas, que ilumine as nossas famílias, os nossos representantes, o nosso país, o nosso planeta. E que nesse momento, os espíritos que aqui estão conosco possam colocar nessas águas o remédio que necessitamos para nos equilibrarmos, para nos harmonizarmos, para que dessa forma possamos seguir com mais discernimento, com mais equilíbrio, com mais serenidade, para que possamos usufruir grandemente desse momento de transformação,
da nossa humanidade. Gratos somos, Pai, por mais esta noite, por mais essa oportunidade de tão importantes reflexões. Obrigado, Pai, por toda essa oportunidade. Gratidão, que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, gratidão, mais uma vez, pela presença de todos. Vamos ser sempre um elo de luz a fortalecer essa corrente. Vamos convidar a mais alguém que precisa, alguém da nossa família, alguém que conhecemos. Vamos divulgar, vamos compartilhar, para que dessa forma possamos nos fortalecer. Paz e bem, até sexta-feira para mais uma noite da Corrente do Bem. Gratidão.